Olá pessoal, Janaína Queradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Dr. Inloco, episódio número 10, e uma participação de extrema importância para nós. Afinal de contas, a nossa deputada Márcia Ursulac já é uma das autoridades in loco. Márcia Ursulac, nossa deputada, seja muito bem-vinda mais uma vez a In Loco. Pois é, uma alegria estar aqui com você, Janaína, com a Inloco. A gente já tem conversado muito, já tivemos bons bate-papos aqui, até antes de começar também. E a pauta da saúde está sempre em voga, né? Sempre em alta. Muito, e assim, falar com a Márcia é falar com alguém que sabe viver efetivamente a saúde. Aqueles que nos acompanham já há um certo tempo sabem, a Márcia, desde a pandemia, na época da Secretaria Municipal da Saúde, já estava ali ativa na Inloco, depois estivemos no gabinete dela, e hoje nós estamos aqui na Unicred, que é uma das nossas referências também como casa. Tê-la aqui é uma satisfação gigantesca, e como a deputada falou, previamente já fizemos um podcast. Já falamos Em breve teremos novidade. Márcia, a gente conhece muito bem, o pessoal da Inloco tem uma admiração e um carinho muito especial pela tua atuação, porque é uma atuação efetiva, né? E hoje eu estou no Conselho Estadual de Saúde, então sempre que possível nós estamos nas suas audiências públicas, nas suas sessões, mas para aqueles que estão hoje querendo conhecer um pouquinho mais, quem é a profissional Márcia Ursulac? Ai, Janaína, a profissional Márcia Ursulac, eu sou enfermeira. Eu sou das primeiras enfermeiras formadas pela PUC, nossa Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Nível superior, porque às vezes as pessoas têm um nível técnico, né? Tem outros profissionais, mas fiz uma formação lá e sou da carreira pública da Prefeitura de Curitiba, 35 anos, 36, já estamos passando os tempos. Agora aposentada, porque com a minha ida da Assembleia, o povo me elegeu para defender a bandeira da saúde lá, eu me aposentei da prefeitura, mas trabalhei muitos anos na prefeitura, no governo do estado do Paraná, pouca gente sabe, mas eu fui emprestada 2 vezes, que existe essa parceria entre os governos na área pública. Fui diretora de serviço de saúde com o governador Jaime Lerner e fui superintendente de gestão também quando o governador era Beto Richa. E estive em Brasília também, muitos anos, como assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. No meio dessa trajetória profissional, eu fiz, logo que eu entrei na prefeitura, eu fiz uma especialização em saúde pública. Eu sou especialista em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, que foi uma formação muito robusta e que me ajudou muito a gente pensar do ponto de vista do coletivo e de estratégias na área de saúde para o coletivo. Que eu posso cuidar, você cuida, as famílias cuidam individualmente, né, do seu cuidado à saúde. Mas quando você pensa em saúde pública, em programas e projetos que impactem a vida das pessoas no coletivo. E que isso é muito importante. Aí a gente vai poder falar um pouco disso, que é a vacinação, os programas de rastreamento que a gente faz do câncer uterino de mama, a questão do acompanhamento diabético e hipertenso, que é no coletivo a gente muda a vida das pessoas, além do individual. E depois eu fiz um mestrado, tive a oportunidade, eu trabalhei com o Rafael Greca, que eu amo de paixão, que é meu amigo, e que eu tive a honra de trabalhar mais de 5 anos como secretária, em 93, quando ele assumiu a secretaria, na primeira vez. E ele teve uma coisa que eu concorri para uma bolsa muito disputada à época, eu fui para a Inglaterra. Legal. E eu fiz o meu mestrado em planejamento e financiamento na Inglaterra. E naquela época foram 4 pessoas apenas no Brasil. Eu fui uma das 4 escolhidas no Brasil inteiro, dos vários estados e municípios que concorreram a uma bolsa para mestrado e doutorado. No meu caso foi mestrado. E o Greca foi muito generoso à época, porque ele me liberou.
porque muitas vezes os prefeitos, você perde uma pessoa por 2 anos, né? Eu fiquei em 93, 94, né? Eu morei em Londres, enfim, estudando, e o Greca me liberou e eu pude voltar, tanto que na pandemia ele me dizia, eu te mandei estudar lá em Londres, para você, você sabe o que tem que fazer. Para vir aqui e assumir a sua função nesse momento. Porque um dia eu fui, eu falei, muito nervosa, muito preocupada com tudo aquilo, ele falou, você está preparadíssima, você não sabe, Márcia, ele me disse essa frase que eu nunca esqueci, você se preparou 30 anos para enfrentar essa pandemia, e eu te mandei estudar em Londres, e é verdade, ele me liberou na época, ele era o prefeito, e você tem todas as condições de enfrentar essa pandemia. Aquilo me deu uma força muito grande, essa frase dele eu nunca me esqueci. Nossa, agora até quem nos acompanha aqui sabe, eu até lembro da Márcia nas lives. Eu lembro que toda vez que ela entrava, era um puxãozinho de orelha também, para aqueles que não sabiam respeitar e depois vinham contaminar todos que estavam dentro da sua casa. Mas isso tudo agora, e é diferente dos outros momentos que nós já fizemos com a Márcia, a gente consegue entender melhor como a profissional Márcia conseguiu realmente enfrentar, eu acredito que um dos maiores desafios, tanto, né, na parte de enfermagem, mas principalmente na área da Secretaria de Saúde, foi a pandemia. Olha, acho que foi para todo mundo, né, Janaína? A gente não teve país no mundo que não foi abalado por esse vírus. Um vírus totalmente inusitado. Foi, na história da humanidade, desde que nós temos registro, foi o evento de saúde pública mais grave que nós temos de toda a história. Nós tivemos aí, quando a gente volta 1918, a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas no mundo, mas nessa magnitude da pandemia que nós tivemos, é um evento gravíssimo. Espero que a gente não tenha outro nesse porte. A gente sempre está preparado, porque com a gente que estuda epidemiologia, e essa minha formação na Fiocruz me ajudou muito a entender esses contextos de eventos dramáticos assim para a população. E quando a gente estuda epidemiologia, a gente sabe que vírus, e pouca gente sabe, porque a gente tem um monitoramento diário de vírus que circulam no nosso meio. Sim. Que às vezes a população não precisa saber disso, porque isso é uma coisa muito técnica nossa. Mas, inclusive, Curitiba tem atualmente 2 a 3 UPAs que colhem aleatoriamente, se você for atendido lá, ela colhe material para a gente pesquisar os vírus que estão circulando. Então, a gente tem um painel que a gente chama painel viral, né? Que é como um painel de bordo num aeroporto. Você fica sabendo como é que está o tempo, a pressão do ar, temperatura, essas coisas, e que nós acompanhamos. Então, a gente tem isso muito robusto, é uma coisa do Brasil, o Brasil tem muito isso, a epidemiologia é muito forte, e por isso que a gente sabia o que estava por vir, porque Sim. A gente, quando começou a acompanhar isso, então essa formação também é importante eu sempre falo dentro da equipe da saúde que a gente precisa formar novos gestores, porque uma coisa é eu ser uma profissional, eu nem sei mais ser enfermeira, se eu voltar hoje para um serviço, eu já fui enfermeira de UTI e tudo, mas eu fiz a minha carreira de 30 anos na gestão. De olhar para organizar a equipe, organizar processo de trabalho, planejamento, diretrizes, protocolos, isso pode me dar um problema aí de saúde pública que eu consigo manejar isso. Já do ponto de vista, e nem sempre você pega um bom profissional, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo, e consegue pôr na gestão. Eu falo, às vezes você perde o bom clínico e ganha um mau gestor. Sim. Claro que o conhecimento técnico me ajudou e me dá esse discernimento para tomar algumas medidas, mas essas ferramentas de gestão que a gente precisa desenvolver muito aí. Ontem ainda eu estava num evento de prefeitos falando sobre isso um pouco, né, numa fala que eu tive, na questão da gente estar
preparando bons gestores das políticas públicas. E até para verificar a habilidade de cada um. Claro que o teu conhecimento técnico da área da enfermagem e teórico também foi muito importante para que você conseguisse traçar esses objetivos da tua carreira, que foram sendo impulsionados, aquele negócio vai levando, né, conforme a maré vai te conduzindo, mas você só conseguiu estar hoje como deputada efetivamente, por quê? Porque foi um legado todo que você foi construindo. Não foi do dia para a noite que surgiu a deputada Márcia Sulac? Na verdade é assim, você falou bem, eu sou que nem pau de enchente, eles vão me levando, sabe, pau de enchente que vão te empurrando. Porque a minha história, eu entrei como concursada, uma enfermeira, trabalhando em unidade. Sim. Logo teve uma crise na minha unidade e o secretário, na época, eu nem conhecia, nem me conhecia, me convidou para chefiar a unidade. E eu sou movida a desafios. Eu já estava inconformada do jeito que a coisa estava indo, que estava sem meio comando, já assumi. Já assumi a chefia, já botei ordem, tanto que na época a minha unidade era um modelo lá da prefeitura, tinha poucas, menos unidades que nós temos hoje. Hoje temos 109, na época devia ter umas nem 40 unidades. E logo, quando na época o prefeito montou dividiu a cidade e criou supervisores diários, já me convidaram também. Olha aí. Porque eu sempre fui meio... líder. Na verdade, assim, eu sou indignada. As pessoas me confundem porque falam, você é braba, eu não sou braba. Eu sou indignada, eu não aceito injustiça, eu não aceito coisa errada, certo é certo, errado é errado, eu não gosto. Combinado comigo tem que valer. Exato. Entendeu? E aí eu sempre, nas reuniões lá, eu pontuava algumas coisas, um dia o secretário falou, então eu vou montar a supervisão, porque estava crescendo a rede, precisava organizar por supervisor de área, você vai assumir. Topei. Topei, organizamos um processo, fiquei 2 anos. Foi nessa fase que nesse período eu fiz a minha especialização, que me abriu muitos horizontes, porque quando você estuda e reflete sobre a tua prática, foi muito boa aquela especialização, puxada, muito estudo, muito trabalho, enfim. E a gente sempre trabalhando, porque eu fazia aulas final de semana, aquelas correrias da gente, né? E trabalhando. Então, isso foi me abrindo horizontes. E aí, logo, quando o Greca assumiu, bem no começo, tinha que montar eu participei da municipalização com o Estado, era a época que o Estado passava as responsabilidades para os municípios. E eu fui coordenadora da municipalização. Falaram assim, precisa ir lá no Estado. Eu sempre, eu vou lá aprender esse negócio. Eu nunca fui, eu gosto assim de entender os processos, porque quando você entende os processos, você consegue melhorar. Sem dúvida. E aí eu montei regulação, né, a primeira central de regulação, e aí veio a oportunidade do mestrado. Agarrei com as 2 mãos e fui, assim. Foi um desafio grande para mim morar fora, longe da família, tudo diferente, você sozinha, estudar muito, é muito pesado. Eu lembro de uma história que eu sempre conto, porque a outra, você tem que mudar teu mindset. Quando eu fui para a Inglaterra, porque nós aqui no Brasil, a gente tem muita coisa de ler e decorar, agora tem inteligência artificial que faz até tese para você. Faz. O meu primeiro trabalho, quando eu fui entregar para minha tutora lá na Universidade de Londres, ela pegou do estilo inglês. Sutil, eu tinha toda quarta-feira às 8 horas uma reunião com ela. E aí levei meu paper achando que eu estava abafando. Ela pegou, leu seriamente. Ela era uma consultora do Banco Mundial, Jill Walt. Ela olhou para mim e falou em inglês, você não entendeu nada, rasgou meu papel e jogou na lata do lixo. Volta e refaz. Bem assim. Sharp. Não, é super incentivadora. Claro que, mas foi interessante porque eu entendi, ela falou, e eu não entendia, porque eu achava que ela falou assim, você repetiu o que está no livro. Eu não preciso disso. Eu leio nos livros, eu quero saber a tua reflexão. Você está aqui para fazer isso. Ou seja, faça melhor. E assim, e para você refletir sobre aquilo, porque repetir lá, né, partes. Então, essas coisas que eu acho que me ajudou muito, e eu digo assim, você vai crescendo, e eu voltei e fui para o Estado, daí já imediatamente fui convidada para assumir a Secretaria de Estado como diretora, então fui conhecendo, e foram grandes desafios na época do começo do SUS, nós estamos falando isso década de 90,
nós não tínhamos SAMU, a gente não tinha a estrutura que você tem hoje, Sim. né? Eu sempre falo. E aí os problemas chegando e você tinha que dar resposta, porque hoje a política pública, ela exige isso, né? Dos gestores, dos prefeitos, governadores e secretários né, que compõem as equipes, respostas às necessidades da população. Mas eu aprendi uma coisa na Inglaterra, a evidência científica que vale. Porque eu tenho opinião, você tem opinião, entendeu? E o que impacta de fato na vida das pessoas, né? Muitas coisas que a gente faz dentro do sistema, eu sempre fui muito preocupada a isso, até porque o meu mestrado na Inglaterra foi da Escola de Medicina Tropical de Londres, junto com a Escola de Economia de Londres. Uau. Porque é planejamento e financiamento de saúde. É buscar medidas e programas custo-efetivos. Nossa. Aquilo que realmente, porque você vai gastar, às vezes, um dinheiro muito grande com um resultado pífio. E às vezes ao contrário, você gasta com um grande impacto. E aí você trabalha, tem hoje as evidências, tanto que quando veio a pandemia, eu sigo a Inglaterra, eu recebo, porque eu sou ex-aluna, então eu recebo e-mails, enfim, estou sempre ligada, porque é um sistema universal, um sistema muito potente. Então, na pandemia, meu farol era eles. Eu lia tudo que a Inglaterra estava fazendo, enfim, para ver também, para a gente acompanhar os processos aqui. Nossa, muito profundo, né? Esse teu estudo, esse teu caminhar na questão acadêmica. Por isso que eu sempre falo, a questão acadêmica, ela vai te dar uma base, ela vai te dar um norte para você vir e praticar aquilo que você quer dar efetividade. Agora a gente entende um pouquinho melhor, né? Todo esse a gente sente em você, Márcio, o transbordar da saúde. Você respira a saúde, você movimenta a saúde. E como deputada hoje, você nos representa na área da saúde. Então é extremamente importante saber toda essa tua trajetória. E os teus projetos como deputada? Então, né, voltando à história do Paulo de Enchente, eu nunca me imaginei ser deputada. Vou falar. E aí, como é que foi? Porque todo mundo, você fez tudo na pandemia para ser deputada. Gente, eu nunca imaginei. Eu sempre, claro, eu lido uma política pública, dentro de um serviço público, você lida com atores políticos, Sim. você lida com prefeito, governador. Eu tive a oportunidade de estar com ex-presidentes, né, da República. Quando eu estive em Brasília, na época, era Temer, teve uma época até acompanhei um pouco o Fernando Henrique Cardoso. Então, você lida com agentes por deputados, senadores. Estive, quando em Brasília, várias vezes no Senado, com os senadores, reuniões, em aqueles reuniões técnicas, né, que eles fazem. Deputados federais, estaduais. Quando eu estava no estado, a gente atendia diariamente deputados, suas equipes, enfim. Mas nunca me imaginei, nada. Assim, não é uma coisa que nem me passou de longe. Mas a minha história de vida foi me levando, e quando chegou a eleição de 22, alguém achou que eu deveria ser candidata. E esse alguém é o prefeito Rafael Greco, junto com o governador Ratinho, já contei essa história, e lá acabei me elegendo. E até surpreendente, para mim foi surpreendente mesmo, pessoalmente. Mas como eu sou uma pessoa muito disciplinada, se eu entro para fazer uma coisa, eu sigo a regra. E, claro, eu trago, como você diz, eu amo a saúde. Sim. Eu faço saúde por paixão, não por... eu nunca almejei, eu sempre fui alçada, porque os cargos que eu ocupei na vida pública são muito de indicação política, mas eu, no meu caso, eu era convidada, né? Eu tive assim, por exemplo, quando eu fui para o Estado, o secretário falou, eu quero a Márcia, é cota minha, sabe, a cota... Porque, entendeu? Eu ia ficando. E nessa trajetória eu tenho muitos vínculos no Paraná, em Brasília. Até agora, o mês que vem, eu fui convidada pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde para palestrar num grande congresso que reúne os 5.570 municípios. Olha, que legal. Fazer uma palestra lá. Então, isso me honra muito, porque eu não quero perder isso também, porque tem uma confusão na cabeça das pessoas. Que quando você vira político, e eu vi isso quando eu saí candidato, que eu ia me perder.
não se perde, gente. A gente mantém. Então, eu mantenho, você já participou de várias audiências públicas, dentro da minha pauta, dentro da Assembleia, eu procuro defender todas as questões de esclarecimento, de apoio às boas políticas públicas, debates, por exemplo, sobre a vacina, debates sobre a questão do envelhecimento, debates sobre a questão da violência contra a mulher, que é um problema de saúde pública também, que afeta tantas famílias, tanto do ponto de vista psicológico quanto físico, né, que a gente tem. Então, eu tenho trazido, eu sou líder do Bloco da Saúde, eu fundei um Bloco da Saúde para trazer essa temática, tenho acompanhado com o meu bloco tudo que está debatendo nacionalmente, no Senado, na Câmara Federal, né, para a gente também estar atento nessas legislações, e tenho buscado dentro da Assembleia a trazer esse debate na casa, esclarecedor, de procurar, e também pelo nosso poder de influência, porque como deputada eu consigo fazer emendas no orçamento, por exemplo, em questões, a gente fez já em 2023, com um grupo de deputados, uma emenda que o deputado não podia ajudar, por exemplo, algumas entidades, hoje nós já podemos, porque é uma mudança que a gente faz na legislação. Agora, recentemente, até participei na última sexta-feira representando a bancada feminina, nós criamos a primeira Câmara Criminal no Brasil, que vai agilizar os processos de violência contra a mulher, porque às vezes a mulher está sofrendo já e demora 4, 5 anos para ganhar uma medida protetiva, no meio disso ela morre, né? Então, essas coisas que eu procuro estar muito atenta e defendendo, a gente tem uma coisa muito bacana na bancada feminina que eu gosto de falar, embora nós somos 10 deputadas de partidos e posições ideológicas diferentes, nós temos um combinado. Na pauta que impacta a vida das pessoas, na pauta da mulher, nós vamos todas juntas. Então, assim, a gente não fica criando dificuldade, porque tem isso na política, muito dos homens, quero dizer. Você é do partido adversário, mesmo que o teu projeto é bom, eu vou lá embaixo, eu crio eu ponho, porque nós temos várias formas de pedir vista para atrasar o processo, de questionar, de fazer emenda, de não ter apoiamento, porque para tramitar um projeto precisa ter apoiamento, então fica aquela briguinha, mas o projeto é bom, é em benefício do povo. Então, na bancada feminina não temos isso. Ai, que bom. E isso é muito legal, porque a gente consegue nos apoiar, até porque somos poucas mulheres. Então, assim, para mim tem sido uma experiência muito interessante. E conversar. Acabei de vir agora, antes de estar aqui com você, numa conferência das cidades, poder falar com as pessoas, ouvir os anseios das pessoas e estar levando. A gente tem uma interlocução muito forte. Eu sou do partido do governador, então isso me ajuda, por um lado, ter uma porta aberta ali para colocar ideias também para dentro do governo e estar junto aí apoiando nas boas políticas para a melhoria da vida das pessoas e a saúde, que a saúde é minha pauta, eu estou sempre de olho. Mas, na realidade, todas essas temáticas que você mencionou, que vocês trabalham com maior critério lá na Assembleia, a gente vê que todas são interligadas com a saúde. Sim. Né? Tem a saúde mental, tem a saúde moral, tem a saúde física. Então, é uma gama muito ampla. Mas também o que eu observo é que você é movida a desafios. Sim. Cada função que te entregaram, eu imagino mais ou menos assim, então agora é isso? Então vamos fazer. Não tinha intenção disso, me colocaram aqui, agora eu vou fazer. Não pretendia, não era meu plano estar como deputada estadual, mas me colocaram, agora eu vou fazer. Então, assim, é realmente uma referência para nós como profissional, aquela profissional que soube enxergar momentos diferenciados, não quis se contentar em ser só mais uma na maré, né? Vamos fazer o diferencial, mesmo que naquele momento ainda não conseguia enxergar, porque não se imaginava o que lá na frente iria te aguardar. Eu lembro da Márcia firme para tomar, ou comunicar as decisões que tinham sido adotadas, e ao mesmo tempo firme e emocionada, porque se emociona é aquela que consegue olhar o valor da vida, o valor da saúde, o valor de cada ser humano.
Então, Márcia, saber um pouquinho mais desse contexto nos deixa assim, extremamente felizes e satisfeitos. E nós vamos encerrar essa parte para ir para a segunda, que nós temos aqui na Inloco mais algumas temáticas para tratar com a Márcia. Não percam amanhã a parte número 2. Aqueles que ainda não acompanharam Inloco, comecem a acompanhar. Compartilhem, curtam e façam aquilo que há de melhor na Inloco, que é transmitir informações e compartilhar experiências. Até amanhã, pessoal!